as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 6. Ler esta palavra. Em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 4, porque já temos como base o entendimento do texto. 2 Samuel, capítulo 6, vamos ler a partir do verso 4, quando Davi decide retornar com a arca para o seu devido lugar. Ele diz assim essa palavra: e levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu a rotura de Uzá e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Gitita, 3 meses, e abençoou o Senhor e Obed-edom em tudo e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom em tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, que estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levaram Davi e toda Israel à casa do Senhor com júbilo ao som de trombeta. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou a todo o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Vamos ficar até aqui, continuam com a sua Bíblia aberta, porque podemos continuar, quem sabe, esta leitura, já que tivemos a oportunidade de ler algumas vezes esse mesmo texto, que vai nos mostrar a necessidade do retorno da arca para a cidade ou para o povo. Na verdade, a arca precisava voltar não para a cidade, mas sim para o povo, não é? A cidade, ela estava sendo reconstruída espiritualmente através dessa atitude. Mas quantas e quantas vezes o povo de Israel traía ou ofendia a santidade ou aquilo que Deus representava a todas as outras nações. Irmãos, vamos aqui observar aqui o seguinte: diante do contexto, nós vamos ver um Israel, nós vamos ver um povo que sabia quem era Deus, sabia quem era o Senhor. Amém? E todos tinham noção de que Deus era poderoso, maravilhoso. Agora, mais uma vez, eles estão diante de uma das piores circunstâncias, que é ficar sem a presença através da arca, ou representada pela arca do Senhor. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver não um fato isolado, mas
Fabiano? Um fato aonde já se repetia por inúmeras vezes. Ou seja, esquecer a arca, esquecer a glória, esquecer a manifestação de Deus era algo comum e rotineiro, infelizmente. Eu pergunto para você, será que essa circunstância ela ainda continua sendo real no nosso meio, tido como meio evangélico? O que vocês acham? Você acha que o meio evangélico também esquece da glória de Deus? O que vocês acham? Hã? Mas os tempos são outros, somos século, quanto? Século o quê? 21, né? Século 20, mas ainda no século 21, ainda acontece isso? Você acha que sim ou não? Então o problema não está no século, o problema está em quem participa do século, ou seja, cada um de nós. Quando nós olhamos para isso, percebemos aqui, Cris, que o problema não estava no contexto do povo, mas estava no povo. E mais particularmente falando, estavam nas pessoas. Por isso que a Bíblia é tão atual. A Bíblia, ela é um livro que, embora nós vamos reconhecer que existem centenas e centenas de anos, né, ela continua atual, quase que registrando os mesmos fatos como se fosse ontem, ou como se fosse amanhã, porque a Bíblia é um livro também de futuro, né? Ele já nos diz o que vai acontecer amanhã. Davi, quando decide buscar a arca, ele decide tentar voltar ao início de tudo. Tem até aquela canção que diz o quê? Eu quero voltar ao primeiro amor, primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Essa canção ela é linda e ela retrata a realidade de todos os dias, em todas as igrejas, em todo o tempo, na presença do Senhor. Voltar ao primeiro amor. Quantos amores vocês acham que Deus tem? Eu já falei sobre isso aqui. Quantos amores, já que ele diz assim, eu quero voltar ao primeiro amor, quantos amores você acha que Deus tem? Ou quantos tipos de amor Deus tem? O que você acha? Hã? Como? Só um tipo, irmão. Deus só tem um tipo de amor. É o amor ágape, que é o amor de Deus. Agora, no mundo, na nossa conjectura, nós vamos encontrar dois tipos de amor, que é o amor eros e o amor philia, que, ou seja, é o amor erótico, né? E é o amor entre filhos, pais, mães, né? E podemos chamar o amor ao próximo, né? Se não for parente, podemos também chamar de amor ao próximo, como a Bíblia mesmo relata. Mas quando Deus diz que nós devemos amar ao próximo, você acha que esse amor faz parte do plano do terceiro céu? Quando eu digo terceiro céu, é onde Deus está. Você acha que no céu, vamos ser bem mais específico, vamos fazer vocês pensarem um pouquinho. Você acha que no céu tem amor ao próximo? O que você acha? Pergunta boa essa, né? Você acha que no céu tem o amor ao próximo? Quem acha que no céu tem amor ao próximo aí? Uma, duas. Quem não acha que tem amor ao próximo no céu? Então vamos lá. Quando Deus manda o ser humano amar o próximo, Ele manda amar o próximo aonde? No céu ou na terra? Então no céu tem o amor de Deus e ponto. E o amor de Deus ama a todos. O amor dele é suficiente. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque Deus ele manda o homem amar o próximo, porque ele sabe que o homem tem dificuldade de amar o próximo. Então ele nos dá um mandar. Para chegar ao céu nós precisamos amar ao. Então isso é algo que o ser humano precisa aprender. Ah, Senhor, coloque em mim o amor ao próximo. Você acha que Deus vai colocar em você o amor ao próximo, ou é você que tem que aprender a amar o próximo? Nós temos que aprender. Não é? Amar
Amar é decisão, né? Principalmente o próximo, né? Principalmente o próximo. Porque no céu só tem um tipo de amor, é o amor de Deus. O amor de Deus, ele não é amor eros, ele não é amor philia, ele não é amor ao próximo, porque ele é o amor. Ele é o próprio amor, né? Quando ele manda amar o próximo, ele manda o homem amar o próximo na terra. Esse é sinal que é um amor que vai ser exercido na terra. Porque quando chegarmos no céu, não vai ter amor ao próximo. Imagina, se no céu tivesse amor ao próximo, ia ser um problema. Porque ia ter alguns que você não ia poder amar. E aí, como é que faz? Né? Como acontece conosco hoje, sim ou não? Então, no céu, quando você chegar lá, você vai amar todo mundo. Eita glória, amém? Vai ser todo mundo lindo no céu. Que mistério, né? O bom é que até quem você não foi muito com a cara na terra, se os dois for para o céu, vai ficar tudo bem lá em cima, amém? Você só não pode pecar com esse irmão, senão o negócio pode ficar ruim para nós, né? Mas enfim, então no céu tem o amor de Deus, que é o amor ágape, né? Quando eu digo amor eros, né, não estou falando daquele amor promíscuo, não. Estou falando do amor eros porque o homem e uma mulher, ele tem um amor eros, que é um amor que vai falar sobre aproximação de dois seres de sexos diferentes, amém? As demais coisas, Deus só criou macho e o resto é gambiarra. Amém? Mas enfim, brincadeiras à parte, o amor de Deus, ele é único. Ele ama o homem independente do seu sexo, né? Sendo homem ou mulher. Ele ama o ser humano, né? Ele ama o ser que ele mesmo criou. Então o amor de Deus, ele é único. Então quando diz, eu quero voltar ao primeiro amor, é porque só tem um. Se eu saio desse primeiro amor, não é amor. É qualquer coisa menos amor. Porque eu quero voltar ao primeiro amor, ou seja, voltar ao início de tudo. E qual é o início? O início de uma adoração sincera, o início de uma vida com Deus de forma sincera. Então eu quero voltar ao início de tudo. Não há uma segunda opção. Já disse aqui que eu sou completamente contra alguém que vira a um novo convertido e diz para ele assim, ou não diz nem para ele, geralmente diz para uma terceira pessoa, fulano, tá vendo como é que ele tá alegre, tá feliz, tá isso, tá aquilo. Aí o outro vem logo com um balde de água fria e diz o seguinte, tá no primeiro amor. Mas quando isso acontece comigo, eu tenho até pena de quem fala isso para mim, porque eu bato com força. Por quê? Porque é um erro e pior, de uma certa forma, mesmo que de forma inocente, é como se a gente estivesse sendo usado pelo adversário. Por quê? Porque se aquele homem ou aquela mulher está muito alegre com o Senhor, e a gente diz isso é o primeiro amor, vai passar, não vai existir, ou seja, vai ficar igual a mim. O problema, eu olho logo para esse lado. Vai ficar igual a mim, porque se ele diz que o que ele está vendo ali é o primeiro amor, significa que ele não está no primeiro amor, ou não? Se você critica alguém que está no primeiro amor, você está onde? Você está nesse primeiro amor? Não, por isso você está criticando. Por isso que você está falando fora, né? ou desdenhando desse amor, porque você não está nele. E aí? Se a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, e para amar a Deus acima de todas as coisas, eu tenho que estar onde? No primeiro amor. Como uma criança, que é verdadeira, sincera, o amor dele é verdadeiro, é sincero. Temos que ser como criança, preciso nascer de novo. Então quando eu digo para alguém que ela está no primeiro amor, isso é uma crítica. E o pior, que essa crítica não é só para a pessoa. Essa crítica, no fundo, é também para quem falou. Ela não percebe, mas ela mesma está se criticando. Ela mesma está indo contrário àquilo que ela mesma diz pregar ou diz achar que vive. Porque, na verdade, quem ama a Deus, ele é alegre, ele é feliz, ele está bem, né? O que pode acontecer é nós amadurecermos nesse amor, né?
ganharmos um pouco mais de graça, de conhecimento, mas graça e conhecimento não tira a empolgação de amar a Deus, irmão. É igual uma profissão. Quem é um grande profissional, por exemplo, Davi, quando ele decide ir buscar a arca, eu estou falando tudo isso porque nós vamos entrar exatamente aqui. Você que é um profissional, quem é um profissional, ele tem que ter o quê? Um bom profissional, ele tem paixão por aquilo que ele faz. Ele ama, ele não só ganha dinheiro. É evidente que, infelizmente, muitos não são apenas profissionais. Apenas se profissionalizaram para ganhar dinheiro. Não há nada de errado com isso. Mas o melhor profissional é aquele que, além de ganhar dinheiro, é apaixonado pelo que faz. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Muitas pessoas vão trabalhar com você. Eu acredito que aqui tem pessoas que vão concordar comigo. Mas elas vão trabalhar porque elas precisam de dinheiro. Está errado? Não. Só que tem outros que vão também trabalhar no mesmo setor, vão fazer as mesmas coisas, mas você percebe que há um brilho diferente nas atitudes diárias dessa pessoa. E por causa de quê? Porque faz com amor. Isso não quer dizer que ele não será dedicado, que ele não terá vontade de aprender mais. Isso não quer dizer que este profissional, por amar o que faz, ele vai fazer, só por ele amar, ele não vai querer aprender um pouco mais. Ao contrário, quem é um ótimo profissional, qual é a primeira coisa que ele quer fazer? Ele quer continuar aprendendo ou vai desaprender aquilo que ele já sabe? Vai continuar aprendendo. Isso é a lógica de quem ama o que faz. Agora, quem faz só para ganhar dinheiro ou para ter apenas o resultado, fatalmente ele vai se tornar um funcionário ou uma pessoa descartável. Ou seja, na primeira oportunidade ou numa situação de dificuldade, eu acho que você vai pensar e vai olhar os dois funcionários. Eu tenho que mandar um embora. Qual que você vai mandar? O mais qualificado. O qualificado, os dois são. Os dois são ótimos profissionais. Mas quando você olha para o profissional e analisa, eu tenho que mandar, não tem jeito. Quem é que você vai escolher para ficar? O mais dedicado. O mais dedicado. Aquele que ama o que faz. Por quê? E por quê? Por que será? Queria saber de você. Ele faz melhor. Quem ama o que faz, faz melhor. Sempre, não adianta ser apenas profissional. Quem ama o que faz, sempre vai fazer melhor, gente. Agora você imagina se no reino do Espírito é diferente. Não. Deus vai olhar para nós e Ele quer ver essa paixão, né? Essa paixão espiritual. Esse desenvolver, ou seja, o primeiro amor é extremamente importante. Não basta apenas conhecer a palavra, não basta apenas ter noção aonde está escrito, não basta apenas ser profissional. Você precisa ter paixão em adorar. Tem gente que conhece o hino, mas não canta com paixão, não canta com adoração profunda. Tem gente que canta por cantar e outro canta para adorar. Há diferença. E quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que a carência no mundo espiritual hoje são de pessoas apaixonadas por Deus. As pessoas amam a Deus, até digo assim, amam a Deus, respeitam a Deus, têm até temor a Deus. São pessoas que têm o seu vínculo com Deus. Mas eu pergunto, Deus não quer apenas ser reconhecido, Ele quer ser adorado. Ele tem esse veio de adoração. Tanto que Deus, Ele manifesta nos seus anjos 24 horas por dia, falando o que no ouvido dele? Santo, santo. O que os anjos dizem 24 horas por dia? Adoração. Hã? Adoração. Santo, adoração, santo, adoração, santo. É o Senhor dos exércitos. Deus, Ele ama a sua criação o adorando. Quanto mais o adoramos, mais Ele nos abençoa. Amém. Vamos olhar para o lado profissional de novo.
Quanto mais ele adora fazer o que faz, mais você tem vontade de abençoar. Se você é um bom empregador, você vê alguém que adora o que faz tão bem feito, que você será incapaz de dizer não para ele na hora que ele precisar de você. Sim ou não? Você está vendo como é uma linha bastante próxima, claro que nas suas devidas proporções, mas estou apenas fazendo você pensar. É um funcionário e é um adorador que não falta. É um funcionário, é um adorador que chega sempre no horário. É um adorador e é um funcionário que tudo que ele mete a mão com cuidado para não quebrar, para não estragar. Por quê? Porque ele dá valor ao instrumento de trabalho dos seus dias. Pega um profissional relaxado, coloca no seu salão, no seu mercado, no seu estabelecimento, na sua loja, no seu comércio, e dê a ele apenas uma tesoura, uma faca, dê a ele um equipamento de segurança, dê a ele uma roupa uniforme de trabalho. E você vai saber quem é aquele funcionário. E você vai comparar com o outro. Tem funcionário que a roupa dele está sempre perfeita a semana inteira. Outro, com 2 dias já não presta. Sim ou não? Será que a culpa é de quem? É porque o outro trabalha mais do que o outro? Será? Se os dois fazem a mesma coisa. Então, ou seja, há um cuidado. Há um cuidado, por exemplo, alicate, quem é manicure aqui, né? Alicate de unha não se empresta, ninguém empresta o alicate de unha, não é verdade? Verdade. Por quê? Porque se emprestar, perde o corte, né? Se emprestar, pode ficar ruim. Então cada um tem que cuidar bem do seu instrumento. Só que mesmo cada um cuidando do seu instrumento, tem sempre um instrumento do outro que está sempre em melhor estado do que o seu. Mesmo que seja só seu. Mesmo que seja só você que use. É igual quem dirige, quem é motorista. Quem é motorista não gosta de ficar trocando de carro. Por quê? Porque ele cuida daquele carro, vem outro escangalha. Ele gosta de cuidar do seu carro. E aí você vai ver a diferença daquele que dirige o mesmo carro todos os dias e daquele que vive trocando de carro. Ou o mesmo carro vai apresentar mais defeitos. Tem gente que é cupim de carro, né? Não pode dirigir, parece que não sabe dirigir. Mas sabe, é um bom profissional, um ótimo profissional, porém é relaxado. Tem gente que cuida como se fosse seu. Exemplo disso, sabe quem é? O próprio Davi. Davi tem essa noção, não é porque ele é rei. Davi tem a noção de cuidar das coisas de Deus ou de outras pessoas como se fosse dele. Davi começa a história dele, mesmo Davi que está resgatando a arca, ele começa a história dele cuidando das ovelhas de quem? De quem? Do pai. A Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas do pai como se fosse dele. Porque quando vinha o urso comer as ovelhas do pai, ele não precisava se arriscar, porque eu não sei se você tem noção, já viu dizer o abraço de urso? Se você ganhar um abraço de urso, você está morto. Literalmente. Porque se um urso lhe abraçar, ele não precisa te matar comendo você não. Basta ele te abraçar apenas. Ele te quebra todo. Ele te rasga no meio. Porque é um animal muito forte. Então a expressão abraço de urso é exatamente isso. Essa pessoa quando te abraça, ela te quebra no meio. Ela te mata. É um abraço que ao invés de ser bom, é um abraço ruim. Davi, quando vê as ovelhas sendo atacadas por um urso, ele mata o urso. Quando ele vê as ovelhas sendo atacadas por um leão, ele faz o quê? Ele mata o leão. Agora, quando ele faz essas duas coisas, ele faz diante de uma situação de perigo sobre coisas que não eram dele. Ou seja, as ovelhas não eram dele, era do seu pai. Mas ele sabia que o profissionalismo dele tinha paixão. Ele era um ótimo pastor de ovelhas, mas ele não era só um ótimo pastor, ele era um ótimo pastor apaixonado pelo que fazia. Por isso ele escreve o Salmo de número
De qual número? Gente, O Senhor é meu pastor? qual é o salmo que Davi escreve falando de pastor de ovelha? É o 23. É o 23, gente. Ô, meu Jesus. Então Davi escreve o Salmo 23 apaixonado pelo que ele fazia. Tudo que Davi fazia, ele fazia com paixão. Né? É tão bom quando você vê alguém fazer com paixão. É tão bom quando a gente conhece alguém que trabalha com paixão. No que eu faço, eu amo fazer. Aqueles que têm a oportunidade de uma das coisas que eu faço. Tem algumas coisas que eu amo muito fazer. Uma delas é rádio, é locução, comunicação. Quem tem a oportunidade de me conhecer, percebe que eu não estou fazendo por fazer. Eu sou apaixonado por rádio. Sou apaixonado pela área da comunicação. Eu faço com paixão. Eu faço com prazer. Por isso o meu trabalho não é trabalho. Ele passa a ser outra coisa, menos cansativo. Ele se torna algo prazeroso. Quando você faz algo que mesmo que seja cansativo, mesmo que seja com dificuldade, mas se tem paixão, ele se torna prazeroso. E você percebe porque as pessoas veem isso em você. A pessoa sabe quando o pedreiro, ele faz com paixão. Quando o marceneiro faz com paixão, o pintor faz com paixão, né? O lanterneiro, o mestre de obra, quando ele tem paixão naquilo que ele está fazendo, ele tem novas ideias, ele pensa diferente, ele quer discutir o assunto, ele quer se envolver. Você acha que no reino espiritual é diferente? Não. Deus ama ouvir você, conversar com você. Ele gosta de ouvir a sua opinião espiritual também, né? Ele gosta de sentir o que você está sentindo, ele tem prazer nisso. E Davi tinha muito isso. Davi tinha essa paixão pela busca a Deus. Por isso Deus olha para Davi de forma diferente. E aí a gente vai entender porque mesmo Davi sendo passivo e autor de alguns erros na Bíblia, Deus não o rejeita. Saul foi rejeitado não só porque errou ou pecou, porque pecado por pecado, Davi também pecou, amém? Sim ou não? Erro por erro, Davi também teve. Saul teve, quem mais teve? Abraão também, Moisés também. Quem é que nunca errou? O próprio Saulo errou, né? Tantos personagens da Bíblia erraram. Mas Deus tem um tratamento diferente, sabe com quem? Com quem é apaixonado por Ele. Não que Ele perdoa o pecado pela paixão, porque Deus perdoa o pecado porque Ele quer salvar o homem. Mas Ele lida de forma diferente quando encontra em nós paixão por Ele. Então Ele tem uma forma diferente de tratar conosco. Você já reparou que Deus é mais duro com alguns e menos duro com outros? Sim. Você já reparou isso? Sim. Você acha que Deus é assim por quê? Porque Deus faz acepção de pessoa? Não. Claro que não. A gente até questiona, né? Poxa Deus, fulano erra mais do que eu, mas parece que o Senhor gosta mais dele do que de mim, pô. Né? Fica essa sensação. A verdade é que Deus vai bater do mesmo jeito. A diferença é a forma que Ele bate. A diferença é o tratamento que Ele dá. E Deus sabe a cada um o tratamento merecido, né? Deus sabe a cada um o tratamento que vai dar. Deus, quando olha para Moisés, quer ver o exemplo? Deus tinha uma paixão por Moisés ou não tinha? Sim. Mas Moisés também tinha uma paixão por Deus, sim ou não? Sim. Moisés, ele tira o povo do Egito, passeia pelo deserto, se lasca todo, e no final ele não entra na terra prometida. E aí? Carnudo não entende? Que é algo estranho a olhos carnais. Mas Moisés era apaixonado por Deus, ao ponto, e não só por Deus, e também por aquele povo ingrato.
que eu particularmente digo que foi uma atitude particular dele e não aconselho ninguém a fazer isso. Ele fez por algum motivo, ele devia saber muito bem o que ele estava fazendo, mas jamais alguém deva fazer isso. Quando ele diz para Deus que se Deus matasse o povo, que riscasse o nome dele do livro da vida. Só um homem apaixonado de verdade pelo próximo falaria um negócio desse. Eu não falaria. Macho, hein? Macho, cabra macho. Ué, tem que ser sincero. Cabra macho mesmo. Já está difícil eu me salvar sozinho, ainda vou botar na conta dos outros, tá doido. Isso aí. Não sei se eu tenho esse talento todo, não. Deus, imagina, eu falar, Deus, se o Senhor não salvar o povo, risca o meu nome. Né? É muita coragem. Deus viu tanta coragem em Moisés que Deus olhou e falou assim, eu não quero perder o meu filho. E na verdade Deus não mata, não foi porque Moisés disse isso, é porque Deus sabia que o povo ia lascar com ele lá na frente. E Deus, deixa eu segurar minha onda agora, porque eu não quero meu filho se perdendo, ou perdendo a salvação. Aí o que Deus faz? Isso sou eu dizendo, ok? A Bíblia não diz isso. O que Deus? Esse povo arrumou um problema com meu filho lá na frente. Meu filho me deu uma vacilada aqui, ele manda tocar, ele fere a rocha. Mas o grande problema de Moisés não é só ter ferido. Deus não leva Moisés porque ele feriu a rocha, porque tem coisa muito pior. Que coisa é pior do que o povo adorar bezerro de ouro? Qual é o pior? Adorar bezerro de ouro ou ferir a rocha? Certo? Deus apenas aproveita a oportunidade para levar logo Moisés, tirar de perto daquele povo que estava matando ele aos poucos. Essa era a verdade. E quem disse para você que Moisés não entrou na terra prometida? Deus não prometeu para Moisés a terra prometida? Ele chegou primeiro do que o povo. Porque a maior terra prometida era Canaã ou era o céu de glória? Ou você acha que a sua terra prometida é aqui? A nossa maior terra prometida é a salvação. É a vida eterna. Quem concorda, diga amém. Então essa é a maior verdade. Moisés é retirado da terra. Quem é que leva Moisés? Deus. Quem é que leva Moisés? Deus. Então Deus, quando leva Moisés, ele leva Moisés com ódio, com raiva, doido para lascar com Moisés, jogar ele no inferno. Quando ele leva Moisés para onde? Para a montanha, né? Não, sim. Lá ele morre. Mas quando ele tira Moisés da terra, ele leva Moisés para onde? Para onde você acha que Deus levou Moisés? Direto. Para o seio dele mesmo. Tanto que o nome é o que? Seio. Né? O seio de Abraão é o lugar de descanso. Homens de profunda paixão. Porque Abraão foi um homem de muita paixão por Deus. Né? E Moisés vai para onde? Vai para o céu, vai para o seio de Abraão, vai para o paraíso, aonde você quiser colocar ele, mas foi um lugar bom para caramba. Um lugar onde eu e você queremos estar. Amém? Aleluia. Porque Deus arranca ele da terra para que ele não perca a bênção. Porque Deus viu que Moisés era tão apaixonado que ele foi capaz de colocar a própria salvação dele em risco por causa daquele povo que não merecia. Tanto que ninguém daquela linhagem entrou na terra prometida. Amém? Então eu pergunto para você, quem foi que entrou na terra prometida? Foi Moisés. Porque a linhagem que entrou foi a linhagem que nasceu depois do cativeiro. Amém, meu irmão? Amém. Olha que coisa linda. O povo que passeou, vou falar passeou, né? No deserto 40 anos. Então Deus livrou ele. Deus livrou a Moisés. Então o que nós achamos que foi prova, na verdade foi um grande livramento. Só que as pessoas não conseguem entender que tem coisas que ele arranca de nós que é um grande livramento e não uma grande prova, né? Tem coisa que a gente não entende, mas ele sabe o porquê tirou, ele sabe o porquê arrancou, mas quem tem que arrancar é quem? É Deus. É só esse o detalhezinho, porque tem gente que vai confundir esse negócio.
Não, eu arranquei da minha vida, não foi eu, foi você que promoveu. Não, quem tem que tirar é Deus. Você só fica, ó, quietinho e deixa Deus fazer. Se Deus tirar, não tem mão sua, não tem o teu bedelho no meio, então dá glórias a Deus. Se Deus arrancou, glorifique o nome do Senhor. Porque quando Ele arranca para que você seja vencedor. Quando Ele arranca, ou quando Ele te arranca também, né? Ou quando alguém arranca, algo é arrancado de você, ou quando você é arrancado de algum lugar, ou de alguém, ou de alguma circunstância. Mas quem tem que fazer isso é Deus. Temos que ter a certeza que foi Deus que fez. Isso aqui tem que ter a convicção dentro de nós. Porque quem tira, veja só, lembra da história de Davi? Davi era um homem dedicado às ovelhas do seu pai. Josué vai na casa de Jessé e vai buscar um rei, sim ou não? Então ele unge a quem? A Davi. Davi é ungido a rei, mas fica na casa do seu pai, mas já tem a promessa dele ser rei. Ele agora, passa-se o tempo, ele agora enfrenta Golias, mata Golias, mas ainda assim continua esperando o momento dele. Saul deixou de ser apaixonado por Deus, então Deus o rejeita. Davi agora assume o trono. Mas antes de assumir o trono, quando Davi é chamado na casa do seu pai Jessé, ele é chamado antes de ser rei, antes de mais nada, para servir a quem? Não. Para servir a Saul. Lembra que Saul estava endemoniado? E aí mandaram chamar um jovem que tocava muito bem. Quem era esse jovem? Davi. Davi arrancado da casa do seu pai para ir abençoar a Saul. Ele abençoa Saul? Sim ou não? Sim. O canto dele, o toque dele, a harpa que ele tocava abençoava Saul? Sim ou não? Sim. Calmava ele, né? Mas Saul foi abençoado completamente? Entenda o que eu vou te falar. Tem pessoas que Deus nos manda ir abençoar, só para provar a ela mesma que ela fez de tudo para não conquistar o melhor de Deus. Olha o que eu acabei de dizer. Sabe aquela pessoa que Deus falou assim, ó, vou te botar na prova, vou tirar do conforto da casa do teu pai, vou mandar você para a casa de Saul, lá você vai tocar, você vai expulsar o demônio dele, mas o final dele, Deus já sabia, que ele iria morrer e Deus ia ter desgosto na vida de Saul. Deus já sabia, sim ou não? Sim. Porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Só que Deus ainda dá oportunidade ao homem para ele se arrepender. Davi deixa todo o conforto e ele vai servir a Saul. E a pergunta é: serviu? Davi serviu, mas Saul não aproveitou o que Deus deu a ele. Sabe qual foi o resultado? Saul foi abençoado, mas morreu. Morreu sendo rejeitado por Deus. E Davi? Qual foi o resultado de Davi? Foi rei. Foi rei. E amado por? Todos os dois não foram rei? Sim. Só que um foi rejeitado e o outro? Amado. Segundo o coração de? Então a diferença está na paixão. Davi tocava com paixão, guardava as ovelhas com paixão, enfrentou Golias com paixão por Deus. Ele diz o que? Você pode vir a mim com pedras, pode vir a mim com lança, pode vir a mim com do jeito que você quiser, mas eu vou a ti em nome Senhor dos Exércitos. Ele tinha paixão no que ele falava. Sabe aquela pessoa que quando chega perto de você e você fala de Deus com paixão? Vou te dizer que muitas pessoas aceitam o Senhor, não é porque eu estou... Se alguém aceitasse Jesus aqui hoje, como seu único e suficiente Salvador, muitas dessas pessoas poderiam aceitar não pela mensagem que eu estou pregando, mas porque você fez um convite tão apaixonado para ela estar aqui, que ela se sentiu motivada pela sua paixão por Deus.
E ele pensou, ele é tão apaixonado por Deus, eu quero viver isso na minha vida. É isso que Deus quer em nós. Davi foi apaixonado em tudo que ele fazia. Davi, ele viveu essa paixão. E aí, vamos ler o texto. Vamos ler o texto aqui que diz o seguinte. No verso... a partir do verso 12. Então, avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com... alegria. Com... alegria. Ele fez com? Alegria. Eu não ouvi? Alegria. Com alegria. Quando ele vai tomar posse, ele faz com alegria. Ele estava motivado. Ele estava feliz, porque ele estava indo buscar a arca na casa de Obed-edom. Ele tinha acabado de amargar um fracasso e uma derrota, mas, ainda assim, ele sabia que tinha deixado na casa de alguém que cuidaria da arca conforme ela merecia ser cuidada, que foi Obed-edom. E quando ele vai buscar a arca, ele não vai buscar com reticências. Ele não vai buscar com o quê? Então escute por que eu disse isso. Olha só. Quantas vezes na nossa caminhada espiritual nós já passamos um fracasso? Quem aqui já viveu algum fracasso no mundo espiritual aí? Quem já viveu? Eu já vivi. Só eu e Osmar, gente? Vocês são bons mesmo, hein? Aleluia, graças a Deus. Todo mundo vai viver. A diferença é o comportamento que você tem diante dele, do fracasso. Davi tinha acabado de viver um fracasso, ou seja, fazia 3 meses que ele tinha vivido um fracasso. Agora ele vai buscar a arca, e ele diz a Bíblia que ele tira a arca da casa de Obed-edom com muita alegria. Ou seja, muito motivado, muito feliz, realizado. E aí nós olhamos o texto. Obrigado, você me deixou quase sem voz, sem garganta. A culpa é sua se eu ficar mudo hoje, tá bom? Então escute. Quantas vezes na nossa vida espiritual, às vezes a gente sem perceber, por causa do fracasso anterior, nós não temos mais a mesma alegria para o próximo projeto. Sim ou não, gente? Sim. Você está entendendo a visão desta palavra hoje na tua vida, no teu coração? Imagina que o pior de tudo é que, infelizmente, o que eu estou dizendo agora é uma realidade em uma porcentagem altíssima em nosso meio evangélico, dentro das igrejas. Nós até vamos, porque nós amamos a Deus. Ó, a história de amar a Deus. Nós até vamos porque sabemos que Deus nos deu uma missão. Nós até vamos porque é um chamado. Nós até vamos porque é uma obrigação. Nós até vamos porque se eu não for, Deus vai cobrar de mim. Tem muito isso, não é? Tem muito isso. Mas a pergunta é, só isso que está dentro de nós? Ou é só isso que nos motiva? Aonde está a paixão, a alegria? Senhor, tomei no quengo há 3 meses atrás. Me rebentei todo. O Zá mete a mão na arca, ele morre. Eu ainda dou um de doido, ainda boto a Iô na frente da arca para piorar ainda mais a situação. Eu só sei que eu me lasquei todo naquele dia. Se não fosse Obed-edom, eu estava lascado. Ainda bem que teve Obed-edom na minha vida. Eu profetizo sobre a tua vida. Quando o negócio der ruim, Deus vai enviar um Obed-edom para você. Amém? Amém? Se você só não pode perder uma coisa. A arca pode estar na casa de Obed-edom, mas você não pode perder a alegria por causa disso. Ele vai buscar a arca, mas quando ele toma posse da arca, ele esquece
do sentimento anterior. Ele não lembra. Você vê no texto Moisés lembrando, Davi, você não vê no texto Davi lembrando da crise anterior. Você vê? Ele reclamando. Não. Diz a Bíblia que ele leva a arca para a cidade dele, né, tendo o nome dele, com alegria. É como se ele estivesse apagado do seu sentimento, não da memória. Porque da memória ninguém apaga. Você não sofre de amnésia. Amém? Amém. Ninguém apaga nada. Você não consegue apagar nada, mas você consegue fazer com que o fracasso não doa mais. E quando é que o fracasso deixa de doer? É quando você entende que Deus ainda tem vitória para você. Amém. Glória a Deus. Amém? É quando você ainda compreende que tem muito mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Eu já vi gente dizer assim, está escrito na Bíblia. Não está escrito isso não. Mas tem lógica, né? Está escrito na Bíblia, irmão, Deus, tal. Tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Só faltou dar um versículo, né? Um capítulo. Meu Deus, que prova. Mas enfim. Mas é verdade, é real. O ditado é uma realidade. Mas Deus tem para dar mesmo, do que o diabo para tirar. Mas Deus só dá a quem é apaixonado, né? Gente, quer gente mais apaixonada por Satanás do que quem está no mundão mesmo? Rapaz, mas tudo que o diabo dá, ele vai com força. Mas ele vai, usa, abusa e se lambuza. Sim ou não? Aí a gente chega dentro da igreja e fica cheio de dedo. Quando era do mundo, o baile, 4 horas da manhã, você olhava e ficava revoltado. Já acabou? Estava tão bom o baile. E vai na boquinha da garrafa, no gargalo, sei lá onde vai o trem. Aí, aquela última música, né, que os seus ouvidos estão assim, você vai para casa com aqueles unidos no ouvido. E você vai triste porque acabou. Aí o culto, né? O culto acaba um pouquinho fora da hora em muitos lugares, mas já tem gente levantando e indo embora. E outra, quando não vai embora, foi embora do mesmo jeito. Porque ele está ali, mas com a raiva de doer. Eu pergunto, Deus vai abençoar? Não tem como, porque a palavra não entra. Se a palavra não entra, não tem bênção que faça jeito. Às vezes a pessoa não vai por vergonha, não porque é apaixonado pelo que Deus está fazendo, né? Então, Davi, ele vai com alegria. Davi era apaixonado pelo que o Senhor iria fazer através dele. E aí, quando ele vai com alegria, tudo acontece. Agora, a alegria tem que estar aliada também ao bom senso. Ou seja, essa alegria de Davi agora, ela tem agora base também, né? Por isso que eu disse que você não perde a alegria, você ganha, você não pode perder a alegria. Você no máximo vai ganhar mais graça e mais conhecimento para não pecar, ou não errar, ou não vacilar, né? Mas não que a pessoa perdeu o quê? O primeiro amor, ou tem que perder o primeiro amor, ou aquilo é o primeiro amor. Davi era o cabra que vivia no primeiro amor a vida inteira, e Deus quer que nós vivamos o primeiro. Não foi essa a questão que Deus faz a uma das igrejas? Que ele diz, tu é até gente boa, o chato é que você perdeu o quê? O primeiro amor. Você fazia tudo bem, mas perdeu a essência da alegria do primeiro amor. Perdeu o fogo, a paixão de servir ao Senhor com alegria, né? Porque servir a Ele com alegria traz resultados. Eu te garanto que quem é alegre com o Senhor chora muito menos, entristece muito menos, se magoa muito menos, vê derrota muito menos vezes. Por quê? Porque quem é alegre no Senhor, ele espera o Senhor agir no seu lugar. Então, o sentimento é outro. Amém?
Quando nós olhamos agora para Davi, ele com alegria. No verso 13 diz o seguinte: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado os 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi, quando ofertava a cada 6 passos, ele fazia isso com alegria ou com tristeza? Com alegria ou com tristeza? Alegria. A Bíblia não diz exatamente isso? Principalmente aqui a nossa pregadora oficial das ofertas. Quem dá, dá com Alegria. Se não der com alegria, não vai resultar. Não vai funcionar. Então Davi ofertava com alegria. Davi não ofertava por obrigação. Ele ofertava com amor, alegria. Ele fazia com gosto. Davi reconhecia que a atitude dele o alegrava demais. Ele tinha prazer nisso. A Bíblia vai nos mostrar uma atitude de Davi quando ele vai a um lugar e ele precisava adorar a Deus. Ele queria ofertar a Deus. E ele chega numa fazenda e ele não tinha ali, então ele falou: eu preciso comprar animais para ofertar. E o dono da fazenda ficou maravilhado com a presença do rei. O senhor pode escolher o que o senhor quiser, eu estou lhe dando para você ofertar o seu Deus. Moisés aceitou? Moisés. Falei tanto de Moisés hoje, né? Davi aceitou? Não, eu quero pagar. Eu quero pagar. Ele olha para aquela atitude bonita daquele fazendeiro, Araúna, e ele com certeza ficou alegre de ver alguém tão disposto a dar ao rei um gado, ovelhas, o que fosse, para que ele pudesse ofertar ao Deus. Tamanha era a alegria daquele homem também. Mas olha só o resultado da alegria daquele homem. Aquele homem não teve alegria em ofertar para Davi? Sim. Davi aceitou? Não. Davi fez o quê? Pagou. Ele diz o seguinte: eu não darei nada ao Senhor que não me custe sacrifício, ou não me custe nada. Ou seja, aquele homem foi abençoado 2 vezes. Primeiro porque ele recebeu do rei. Vou falar que foi 3. Primeiro, ele recebe o rei. É uma bênção. Porque ele recebeu alguém ilustre na sua fazenda. Segundo, ele recebe do rei uma palavra que não iria onerar o fruto do seu trabalho. É uma bênção. E terceiro, ele ainda recebe daquele rei o valor diante daquelas ovelhas, daquele gado para ofertar. E a pergunta que eu tenho para te fazer: Davi pediu desconto? Não. Irmão. Isso é uma outra parte muito importante. Davi não pediu desconto. Ó, eu sou o rei, você sabe, não desconta aí, né? Eu vou ofertar a Deus, você sabe, né? Eu faço na farmácia. Não tem problema pedir desconto. Eu vou explicar o porquê que eu falei isso. Quero dizer que não há problema, tem que pedir desconto, é para dar, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: no reino espiritual, tem gente que quer dar as coisas a Deus, mas quer fazer por menos. Entendeu agora? É isso que eu quis dizer. Nada contra a quem pede desconto. Ok, irmão? Né? Ou seja, quer fazer as coisas para Deus por menos, para ver se você ainda tem uma vantagenzinha. Não tem esse papo. Davi pagou o que tinha que pagar. Irmão, o preço que a gente tem que pagar não tem jeito, vai ter que pagar. Não dá para ficar pedindo desconto, não. Não tem jeito. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Amém? Agora desconto na farmácia, na padaria, vocês podem pedir à vontade. É direito, tá bom? Eu estou falando no reino espiritual. Davi sabia que ele não podia barganhar, entendeu agora? Ele não podia e não queria levar vantagem, já que ele era o rei. Não. O que é de Deus é de Deus. Né? Deus, dá um desconto no dízimo aí. Deus, eu vou dar uma oferta, mas dá um desconto, né? Mas mais ou menos por aí. Você entendeu? Eu não vou falar mais para não entrar em outros assuntos aqui. Mas enfim. Davi ofertava com alegria. Isso ele fazia com muito amor e muita paixão. Como nós começamos um pouco mais cedo, eu vou já finalizando
a palavra dessa noite. Mas semana que vem nós vamos continuar falando da alegria. Amém? Amém. Quem está alegre por isso? Amém. Então eu profetizo sobre a tua vida que a paixão de servir a Deus seja aumentada a cada dia na sua adoração. Que esta palavra entre no teu coração e te faça ser um adorador apaixonado em adorar a Deus. Amém? Se tem apaixonados por adorar, então aplaude e glorifique o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.